Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, livro de Josué, capítulo 1. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 1 até o 9, nós vamos ler. Amém? Amém. Glória a Jesus. Josué, capítulo 1, versículo 1 a 9, todos encontraram? Então eu vou ler, você acompanha na sua Bíblia aí. Diz assim, ó. O título da leitura é Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e, então, prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Pode tomar assento. Louvado é teu nome. Glória a Deus. Santo. Meus irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quando o pastor Esmeraldo disse que a gente viria para cá, ontem ele comunicou que a gente viria para cá, eu fiquei muito feliz. E fiquei mais feliz ainda agora, porque eu confesso aqui para vocês que eu estou maravilhado com a beleza desta igreja. E eu não estou falando da estrutura, eu estou falando de vocês mesmo. Eu estou maravilhado aqui, alegre demais por ver essa igreja aqui alegre, feliz, cantando, louvando a Deus. Eu tenho certeza absoluta que Deus está neste lugar recebendo este povo. Não tenho dúvida disso, porque eu sei que vocês vieram aqui para isso, para cultuar a Deus. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Louva a Deus pela vida de cada um de vocês. E na pessoa do pastor Alexandre, eu parabenizo todos vocês. Amém? Deus abençoe, tá bom? Irmãos, este texto é um texto bem conhecido de todos nós. Um texto
assim, muito bonito, muito inspirador. Josué, ele, quando saiu da terra do Egito, ele ainda era um jovem. Talvez ele tinha lá seus 40 anos, jovem ainda, novo. E durante toda a caminhada do povo de Israel para chegar à terra de Canaã, que duraram 40 anos, não era para ser, mas durou 40, os irmãos sabem por quê. E Josué sempre esteve do ladinho de Moisés. Ele foi um dos 12 que foi espiar a terra, e foi um dos que disse assim: a terra é boa, a terra é boa, vamos ter coragem e vamos lá tomar posse dessa terra. Mas os outros tiveram medo, recuaram, e por causa disso passaram-se 40 anos para que eles tomassem posse da terra agora em definitivo. Então Josué agora já não é mais um jovem, mas é um senhor, mas um senhor experiente, porque esses 40 anos ele esteve do ladinho de Moisés, ali aprendendo, vendo, Deus falar com Moisés, como por exemplo naquela ocasião do monte que Moisés subiu e Josué ficou ali no pé do monte, o monte chacoalhava e fumegava, e ele viu tudo isso, ele ouviu a voz de Deus falar com Moisés, ele viu os milagres que aconteceram durante toda aquela travessia do deserto, e ele esteve ali junto, talvez acreditando que entraria na terra prometida com Moisés, mas Deus não permitiu que Moisés entrasse. E aí Moisés morre e Josué chega à beira da terra, tem o rio Jordão, do lado de lá está a terra de Canaã, mas não tem mais a liderança de Moisés. Moisés, aquele homem que tirou o povo do Egito, que desafiou o maior império da terra da época, desafiou o Egito, desafiou a Faraó, o maior governante da terra da época, desafiou os deuses egípcios, desafiou a tudo e a todos, sozinho, com seu irmão e Deus. Tirou aquele povo, pelas mãos de Moisés, água brotou da rocha, e Josué viu isto. Pelas mãos de Moisés, a terra abriu a sua boca e engoliu os rebeldes que se levantaram contra ele, e Josué viu todas essas coisas grandiosas acontecendo por intermédio da vida de Moisés. Mas eis que agora, diante da terra e dos inimigos, Moisés não está mais. Eu acredito que Josué estava num momento ali difícil, de medo, de angústia, de temor, porque ele disse: agora, o que eu vou fazer? Porque agora Moisés não está mais aqui. Então eu penso que Josué estava ali temeroso, com medo, e o medo é normal na nossa vida, é normal. Mesmo na vida de um crente é normal. Há momentos na vida que nós sentimos medo, sim ou não? Sentimos medo, somos seres humanos, e tem situações na nossa vida que nós precisamos enfrentar, que causam-nos espanto, pavor, medo. E eu acredito que Josué estava nessa situação, cabisbaixo, triste, temeroso, pensando: e agora, o que será dessa multidão de gente que caminhou 40 anos no deserto e agora está aqui? E Moisés morreu. Olha a situação. Mas aí, eis que Deus aparece na vida de Josué, e agora, aquele Deus que talvez nunca havia falado com ele, sempre falou com Moisés, agora diz para ele: Josué,
levanta-te. Aleluia, Jesus. Aleluia. Josué, levanta-te, esforça-te, tem bom ânimo. E é você que vai fazer este povo chegar ao destino prometido. Aleluia. E é nesse contexto aqui que eu quero trazer aqui algumas lições para nós. Amém? Algumas lições com a graça de Deus. Vamos aprender aqui nesta noite isso tudo que aconteceu na vida de Josué e pode acontecer e talvez esteja acontecendo na nossa vida. Primeira coisa, atitude. Quando Deus disse para ele, levanta-te, nada mais é do que Deus dizendo para ele, Josué, você precisa ter atitude. Amém? Esta é a primeira lição para nós. Atitude é uma maneira de se comportar, é de agir ou reagir motivadamente por uma disposição interna ou por uma circunstância determinada, ou seja, ter um comportamento motivado diante de uma situação que está posta para você. Então Deus disse para Josué, Josué, a situação é esta, a terra está à frente, o povo está aqui e eu disse que eu vou levar este povo para a terra prometida, mas eu não posso fazer isso com uma pessoa sem atitude. Eu não posso fazer isso com uma pessoa que está sentada, cabisbaixo, dizendo eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Aleluia, Jesus. Era este o cenário ali. Tem coisas, irmãos, que Deus faz por nós, mas tem coisas que nós mesmos é que temos que fazer, e atitude é uma delas. Glória a Deus. Atitude, disposição, levantar é uma delas. Aleluia. Domingo foi ministrado lá na nossa sede, e o preletor, o pregador disse exatamente isso. Ele disse, olha, eu nunca vi na Bíblia Deus falar com alguém que está sentado, deitado, prostrado. Ele diz, levanta e eu falarei contigo. Toma atitude, faz alguma coisa, demonstra atitude, disposição, e aí nós vamos fazer o negócio. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Elias, os irmãos lembram muito bem do episódio de Elias. Elias, um grande profeta, ele fez coisas extraordinárias, ele fez fogo cair do céu, ou Deus fez por intermédio dele, mas certo é que ele estava ali, mas de repente a rainha queria matar ele, e começou a perseguir, e ele fugiu, ele correu de medo. Um homem que desafiou os 700 profetas, era mais, tinha os profetas, 450 de um e mais tanto dos Azerás, eram mais de 700 profetas, desafiou todos. Mas agora ele está com medo de uma mulher, e ele foge, corre, aí no meio do caminho ele já está sem força, ele deita no chão e dorme, ali sem ânimo. Diz a Bíblia que ele estava querendo já o fim da carreira dele, mas aí aparece um ser ali, coloca ali alimento e diz, Elias, levanta e come. Glória a Deus. Ele comeu, colocou mais, levanta e come, porque ainda tem muita coisa para você fazer. Primeira coisa, ele não tinha um sucessor, ele disse, você ainda precisa de um sucessor, que foi Eliseu. Depois, imagina se ele ali tivesse acabado a carreira dele, cadê o sucessor? Ele disse, você ainda tem que ungir o rei da Síria, passou as missões para ele, então come, levanta e caminha. Aleluia. Ânimo, tem atitude, porque ainda tem trabalho para ser feito. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus.
Então Deus disse para Josué: Josué, tem atitude, levanta-te pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Sem motivação, sem o primeiro passo, não se chega a lugar nenhum. Não adianta sentar, deitar na rede e ficar dizendo: eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria não sei o que, eu queria. Não vai. Deitado na rede não vai. Sentado não vai. Tem que levantar, tomar uma atitude e dar o primeiro passo. Glória a Deus. Aleluia. Se nós nos levantarmos, dermos o primeiro passo, Deus nos guiará para a vitória, assim como Ele fez com Josué. Aleluia. E aí Ele disse: ninguém te susterá, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Eu serei contigo, assim como fui com Moisés. E aí nós podemos dizer: assim como foi com Paulo, assim como foi com Elias, assim como foi com João e tantos homens de Deus que enfrentaram, se esforçaram, caminharam, enfrentaram situações, prisões, leões e seja lá o que for. Deus, aleluia. Aleluia. Primeira lição então: levanta-te e tenha atitude. Segunda lição: esforça-te. Esforça-te. A segunda lição que aprendemos aqui é que Deus quer de nós algo a mais, não somente o cotidiano, não somente o arroz com feijão, não somente aquilo que costumeiramente fazemos. Deus espera de nós, Deus nos chamou, Deus nos comissionou para fazermos algo a mais. E Deus sabe que cada um de nós aqui temos esta competência para fazer este algo a mais, senão Ele não teria nos chamado, senão Ele não teria nos comissionado. Aleluia. Eu tenho aqui 5 pontos para explicar melhor esse esforça-te. Primeiro, esforço significa um intenso emprego de força e de energia, seja física, moral ou intelectual, para dar conta de um determinado serviço, de uma determinada tarefa que nos foi colocada. Segundo, também esforço pode significar uma ação penosa, difícil, que exige empenho, diligência, obra e trabalho. Então o esforço é algo a mais, não é só dizer assim: eu vou tentar. Não é só isso. Amém? O que mais? É um recrudescimento de ânimo e vigor em face de determinada atividade ou objetivo, buscando superar obstáculos que interpõem a realização daquele objetivo. É aquela pessoa que diz: eu preciso ir a tal lugar, mas no meio do caminho tem um obstáculo. Não, está muito difícil, vou voltar. Não houve esforço. Na frente ou no caminho entre o povo e a terra de Canaã havia um rio, havia o Rio Jordão, e era um rio grande, não dava para atravessar nada. Ainda que alguns fossem fortes, robustos, conseguissem atravessar nada, mas tinha mulheres, crianças, recém-nascidos, idosos que não conseguiriam. Já pensou se Josué disse: não, vamos voltar, não dá para atravessar o rio? Cadê o esforço? Era isso que Deus esperava de Josué, um esforço a mais para enfrentar aquele obstáculo que estava diante dele. Glória a Deus. Não ser covarde. Aleluia. Quarto, ainda explicando o esforço aqui. O que é um esforço? É uma força moral para enfrentar situações de perigos ou adversas,
coragem, valentia, intrepidez. Irmãos, como eu disse, o medo, ele é normal. Agora, o esforço, a valentia é para enfrentar o medo e dizer: eu vou se mesmo. É perigoso, mas eu vou em nome de Jesus. Ou você acha que Davi não teve medo daquele homem? Imagina Davi, talvez estatura mediana, 1,75 m, não mais do que 1,80 m, não, porque a Bíblia não diz que ele era grande, mas o Golias tinha quase 3 metros. Imagina a diferença. Uma porta dessa tem 2,10 m, equivale a dizer que ele tinha quase essa altura aqui desse fogo. Imagine enfrentar um homem desse. Só a lança dele pesava mais de 7 quilos. Será que Davi não teve medo? Teve. Ele teve muito medo. Mas ele teve mais esforço, mais coragem do que o medo, porque ninguém queria enfrentar. E ele viu o nome de Deus, o Deus que ele servia, que ele confiou, que ele acreditava, sendo ali jogado no chão. Ele disse: eu não aceito um negócio desse. Aleluia. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. É esse esforço que Deus espera de nós, algo a mais do que o normal, do que o comum do povo. Ainda falando sobre esforço. Esforço também é uma atenção cuidadosa, é a aplicação no desempenho de uma tarefa, diligência, dedicação, zelo. Tem tarefa que não exige brutalidade, mas exige uma atenção especial para aquele trabalho, para que ele saia tudo conforme, com delicadeza. Amém? Esforço, né? Esforço. Eu vi aqui o esforço dos irmãos para cantar. Os irmãos não têm instrumento, mas vão arrumar aqui um jeito aqui, vão arrumar aqui um playback e fica bonito para a glória de Deus. É dedicação no negócio. Não é simplesmente dizer assim: ó, pastor, não tem como fazer o trabalho, não tem instrumento, não tem nada. Não, vamos fazer e Deus proverá. Vamos fazer na medida dos nossos esforços, e Deus se agrada disso, irmãos. Aleluia. Então, Deus querido, Josué, atitude, esforço e algo a mais. Tem bom ânimo. Levanta-te, esforça-te e tem bom ânimo. A terceira lição que aprendemos aqui é que Deus requer de nós bom ânimo. Sabe o que é bom ânimo? Um bom ânimo é aquele rosto alegre. É aquele rosto feliz. Tá difícil? Tá. Mas o meu semelhante não tem nada a ver com isso que eu estou enfrentando. Amém? Eu não vou tratar o meu irmão, a minha irmã, o meu vizinho a chute, pontapé e pedrada, com brutalidade, porque eu estou passando um momento difícil. Ele não tem nada a ver com isso. Aleluia. É bom ânimo para fazer o trabalho. O hino que a irmã cantou, cadê a irmã que cantou aqui? Ah lá, a irmã cantou aqui. Não é que a gente não tem problema, não, que a gente vive rindo à toa. Tem, mas não adianta nada chorar por aí. A gente chora quietinho em casa, no quarto, de joelhos. Aí quando a gente levanta com bom ânimo, aleluia, sorridente, feliz. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Ânimo. Explicar aqui o ânimo mais detalhado para nós.
é a parte não material do ser humano, é a nossa alma. A nossa alma, porque o reflexo do nosso corpo, ou melhor, o nosso corpo é o reflexo da nossa alma. O que tem lá dentro de nós está transparecendo aqui no meu corpo. Então, se a minha alma está bem, se a minha alma está feliz, o meu corpo está sorrindo. Aleluia. Amém? Então, a nossa alma, se ela está alimentada de Deus, se ela tem Deus, se ela tem esperança, se ela tem fé, não existe motivos para nós andarmos angustiados. Jesus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ânimo também é a índole que caracteriza uma pessoa, o temperamento, faz parte do nosso caráter, do nosso temperamento. Amém? O ânimo, ter bom ânimo, também é coragem ou determinação diante do obstáculo ou perigo, ou é a vontade manifestada a fim de alcançar algo, a intenção, é um estado de espírito, é o humor. Glória a Deus. Amém? É o humor, é uma pessoa alegre, feliz, satisfeita com a vida, independente da circunstância. Porque servir a Deus, ter a alegria da salvação, é transcircunstancial. Aconteceu um problema, bateu o carro, mas não interferiu na minha salvação. Eu continuo com a esperança viva lá no céu. O carro é um bem material que a gente pode dar um jeito aí, ou qualquer outro negócio, coisa da vida. Isso é tudo passageiro. Agora, a alegria da salvação, esta não, esta é eterna alegria, é a eterna alegria do ser humano, que Davi jamais queria perder. Bendito é o nome do Senhor. Então, o que Deus queria de Josué, vamos lá, ação, levanta-te, faz alguma coisa, se mexe. Como diz o pessoal, água parada não move moinho, água parada dá dengue. Então, levanta-te, ação. Glória a Deus. 2, vontade, esforço, aplicação naquilo que vai fazer. Se vai fazer, então faça bem feito, seja o melhor. Aleluia. E 3, alegria, bom ânimo. Não é para fazer por obrigação, é para fazer por prazer. Que a motivação daquilo que vamos fazer esteja na nossa alma. Aleluia. Então, ação, vontade e alegria para fazer. Era isso que Deus estava falando para Josué. Josué, ação, vontade e alegria para fazer agora o que está diante de você. Aleluia. Quarta lição. Nós estamos finalizando. Quarta e última lição. Fazendo isso, eu serei contigo. Então, a quarta lição que aprendemos aqui é que para Deus ser com Josué, havia condições. A promessa do Senhor para Josué, que se aplica para nós também, dependia da ação, vontade e prazer. Ou seja, levanta, esforça e tem bom ânimo. Se você se levantar, se esforçar, ter bom ânimo, eu serei contigo. Aleluia. Deus trabalha em parceria conosco. Irmãos, não adianta achar que as coisas vão cair do céu, que não vai cair do céu pronta e acabada. Não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha em parceria conosco. Nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele, e aí dá tudo certo. Aí dá tudo certo.
Mateus 28, veja o exemplo que eu estou te falando. Mateus 28, 20 diz assim, ó, Jesus disse, ó, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. Ou seja, faça isso e eu estou com você todos os dias. Amém? Hebreus 13, 5 e 6 diz assim, ó, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador. Presta atenção nessa palavra, Deus é ajudador, Ele não é o fazedor para você, Ele te ajuda, Ele vai te ajudar. Fazer por você não, fazer por mim não, fazer por Josué não, eu vou ajudar. Vamos trabalhar juntos em parceria. Aleluia. 1 Coríntios 3, 5, 9. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Deus. Viram o trabalho em parceria? Um plantou, o outro regou, aí Deus diz, deixa comigo, o crescimento é comigo. Crescer, a gente não consegue fazer crescer, mas você consegue plantar, não consegue? Consegue regar? Deixa o crescimento com Deus. Só prepara o terreno, joga a semente, rega e diz, Senhor, dá o crescimento. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aleluia. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus, edifício de Deus. Cooperadores, trabalho em cooperação. Amém? Mais ainda, Salmo 121. Isso eu estou dizendo, eu estou explicando para os irmãos o que Deus disse para Josué. Disse, se você fizer, se você se esforçar, levantar, tiver bom ânimo, assim eu serei contigo. Glória a Deus. Faz assim e aqui é comigo. Glória a Deus. Amém? Levanta, tem bom ânimo e deixa que o rio lave. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Salmo 121. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Está vendo o trabalho em parceria? Está vendo aqui? Um constrói, mas o Senhor que edifica. Construir uma coisa, edificar é outra. Construir pode cair, mas se estiver bem edificado, não cai. A gente põe o guarda, põe o alarme aqui, põe o cadeado, põe tudo, mas quem guarda é o Senhor. Amém? Aleluia. Trabalho em parceria. Atos 15, 28. Na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Está vendo aqui? Pareceu bem a quem? A Deus e a nós. Trabalho em parceria. Não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Então, orou, Deus deu a direção, aí deu tudo certo, em parceria. Amém? Glória a Deus. Então, as condições para que Deus fosse com Josué, para que ele fizesse o povo herdar a terra, para que ninguém se sustesse diante dele, era que Josué tivesse atitude, ação, se levantasse, se esforçasse e fizesse com alegria, e aí Deus entrava em ação. Para concluir aqui agora, veja
o que Deus, ou que pode fazer um servo de Deus de pé, esforçado e animado. Isso foi no primeiro capítulo de Josué, o primeiro capítulo que nós lemos. Só neste capítulo, Deus fala para Josué 4 vezes: Josué, esforça-te. Depois de novo: Josué, esforça-te. 4 vezes para ele se esforçar, e 4 vezes para ele dizer: olha, e tem bom ânimo, esforça-te e faz com alegria, esforça-te e faz com alegria. 4 vezes ele disse, e Josué acreditou, e se levantou, e se esforçou mesmo, porque olha, no capítulo 3, no versículo 5, disse Josué também ao povo. Agora é Josué que está falando para o povo. Deus falou para ele, agora ele vai dizer para o povo já o seguinte: ó, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Josué agora está animado, não está? Josué agora está esforçado. Ele chega para o povo, eu acredito, com alegria, com a fé agora transbordante, e disse: ó, vamos orar, vamos santificar, porque amanhã vocês vão ver coisa grande. Glória a Deus. Aleluia a Deus. E sabe qual foi a coisa grande? Foi o Rio Jordão que abriu diante dos olhos deles, e eles passaram em terra seca. Aleluia. O grande embaraço que havia entre eles e a terra prometida, de repente se abriu. Aleluia. Abriu-se a porteira das águas. Aleluia. E eles passaram. No capítulo 5, ainda no versículo 13, olha o que diz: sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, agora a primeira cidade que Josué vai enfrentar, uma cidade fortificada, com muros imensos, com muros de 9 metros de largura. Josué, perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se pôs diante dele um homem que tinha na mão uma espada desembainhada. Aleluia. E chegou-se Josué a ele e disse assim: és tu um dos nossos, ou é nosso inimigo? Aleluia. Pensa no homem corajoso, pensa no homem agora esforçado, porque não era um homem qualquer, não era um homem qualquer. E a Bíblia diz quem era este homem. E disse ele, o homem: não sou inimigo, mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Quem é o príncipe do exército do Senhor? É Jesus. Era o próprio Cristo que estava diante dele, com a espada na mão, e ele tão esforçado e animado que ele queria enfrentar. Eu acredito, não é porque ele não tinha medo, não, eu acredito que ele estava tremendo de medo, mas ele dizia: eu tenho que ser corajoso. Deus disse para mim ser corajoso. Então, você é inimigo? Ansioso para dizer que não era, mas aí veio o consolo e disse: não, eu não sou inimigo, eu venho como príncipe do exército do Deus vivo. E então Josué se joga no chão, se curva e o adora. Aleluia. Por isso não era um anjo, porque se fosse um anjo tinha dito para ele: não faça isso, porque anjo não aceita adoração. Mas aquele aceitou, porque era o príncipe do Senhor. Aleluia. Continuando ainda, estou falando agora do Josué, agora animado. Aleluia. Versículo 10. Então Josué lhe disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos. Olha, Deus falou para ele, ele recebeu essa palavra, estava agora forte e animado, e agora ele diz para o outro: não temais, nem vos espanteis, esforçais
E animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejares. Havia 5 reis diante deles, com exércitos todos juntos, para enfrentar Josué. E Josué disse: não tenha medo, não se espante, tenha força, se anima e vão para frente. E ele venceu os 5 reis. Aleluia. E aí no final da carreira, o Josué, terminando a sua carreira, mas ainda animado e esforçado, capítulo 24, Josué disse: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fica em pé em nome de